Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Existe um momento no livro de Samuel que é citado muito como testemunho de uma bela amizade entre Jonatas e Davi. É esse o texto que nós vamos ver hoje. O momento que Jonatas, o filho de Saul, vai interceder por Davi e vai assim poupar a vida de Davi. Então, nós terminamos ontem de ler aquele momento que Davi vence Golias. E quando ele volta, então se diz assim: quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E quando dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então isso vai deixar o rei Saul muito enciumado, invejoso, e vai dizer: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. O que fez Davi? Fez alguma coisa errada? Não, ele não errou. Vocês vejam que poucos versículos antes, nós temos esse Davi que se coloca diante do rei prontamente para ir defender Israel, para ir defender o rei, e enfrenta na sua fragilidade a Golias, vence Golias. E agora, quando essas mulheres fazem esta festa, então Saul se enche de ciúmes. E os ciúmes que tem no centro sempre, o ciúme, a inveja, tem o nosso eu, é um péssimo conselheiro. Então Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. E então Jonatas vai procurar Davi e vai aconselhá-lo a se esconder. E vai então dizer ao seu pai: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Ou seja, o que Jonas vai dizer ao seu pai é: olha, ele te fez o bem e ele foi instrumento de Deus. Então você fazendo isso está derramando um sangue inocente. Não faça mal a este Davi, porque ele não tem culpa nenhuma. Saul, ouvindo isso e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo, e levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como antes. Então, esta mediação de Jonatas, ela é muito interessante, porque nós muitas vezes precisamos fazer isso pelos nossos irmãos, de mediar as relações. Mas existe aqui um clássico exemplo de amizade, muitas vezes usada para representar esse sentimento que une esses dois, e que vai se falar em outros momentos do livro, que são mais do que irmãos, e que então vai se manifestar, nós vamos ver isso depois também, quando da morte de Jonatas, o sofrimento que Davi tem neste momento de ver a morte do seu amigo. Nós precisamos na vida de ter amigos. Sem os amigos nós não conseguimos nem mesmo mantermos a nossa fidelidade, a nossa vocação. Os amigos nos protegem de nós mesmos, de nós errarmos, de nós destruirmos a nossa vida. Então nós precisamos de amigos que nos sustentem. Veja que nós vivemos no mundo de hoje uma crise de amizade, de relações, mas é preciso ter aqueles poucos amigos, aquelas pessoas que são concordes com o lado bom da minha vida, não que me desencaminhem, mas que me ajudem a manter-me fiel. Então, no Salmo responsorial de hoje nós vamos rezar: é no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus. Do meu exílio registraste cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima e anotastes tudo isso em vosso livro. Então, que um Deus que
tem piedade, um Deus que é próximo, mas um Deus que recolhe cada lágrima, um Deus que é solidário no nosso sofrimento, que não nos abandona quando nós estamos sofrendo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? É o Senhor a força, é o Senhor aquele que me dá vigor. Na aclamação ao Evangelho, nós vamos rezar assim: Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Destruiu o mal e a morte. A morte é uma espécie de mal, é um mal por excelência, é o sofrimento. Aquele que venceu a morte, vence também o mal na nossa vida cotidiana, aquele mal que está também dentro de nós, que nos impede de sermos bons, de seguirmos ao Senhor. Irmãos caríssimos, é Ele o vencedor, e é Ele que mais uma vez nós deixamos falar no Evangelho. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tito e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então nós vemos o reino de Deus que vai se alargando. Não é mais somente para o velho Israel, mas vai tomando proporções de ir ao encontro de outros povos. Os povos citados aqui hoje são diversas nações, é Israel, a Palestina, é Jordânia, é Turquia, são esses lugares aí aonde o Senhor esteve presente. E então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. A relação no Evangelho de Marcos da multidão com Jesus, ela é curiosa, porque ao mesmo tempo é a multidão que procura, que comprime, que busca milagres, que não compreende, que abandona. Então que essa multidão que não nos deve causar ilusão, porque nós nunca vamos, e não deve ser esta a meta da nossa vida, agradar a todos. Então o Evangelho continua e vai dizer assim: com efeito, Jesus tinha curado muita gente, e a todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Então as pessoas queriam no mínimo tocar. A fé em Jesus já cresce, ainda que seja uma fé que no centro está a pessoa que busca ser curada, mas sim, acredita no poder de Deus. Não é assim que Jesus do Evangelho busca tocar, nem que seja a barra do seu manto para ser curado, e são curados. Jesus sente uma força que sai dele. Então assim também as multidões se comprimem porque quer tocar em Jesus. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mais uma vez no Evangelho de Marcos nós vemos isso. Já teve uma manifestação de fé. A primeira vez, aquela por ocasião que os amigos descem o paralítico. Ali Jesus admira a fé daquele grupo. Mas até aqui, quando alguém reconhece de fato quem é Jesus, é sempre o demônio. Então, nessa ocasião, Jesus ordenava severamente para que não dissesse quem ele era. E nós sabemos já por quê. Porque dizer quem é Jesus não é ainda a manifestação de fé, tanto é que o demônio faz. Mas a fé é saber que Deus existe e que a minha vida se entrelaça com a vida de Deus. Não é somente saber que Ele existe, mas que a minha vida depende dessa relação de alguém que me ama e que este alguém é Deus. Ora, caríssimos, a liturgia de hoje tem como possível memória facultativa São Sebastião, o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que era chamado inicialmente São Sebastião do Rio de Janeiro. E depois, com a influência da secularização, esses nomes foram sendo abandonados, os nomes religiosos. Mas a antífona dessa memória diz assim: Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. É o testemunho dos santos, daqueles que se apoiam no Senhor, a rocha sobre a qual nós devemos nos edificar, e que deram a vida pela nossa igreja, pela nossa fé. Que Ele interceda por nós. Na oração nós dizemos assim: Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir,
possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. A força de dizer não aos homens para seguir o Cristo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.